Olá, meu nome é Márcio Teixeira e hoje eu vou fazer um vídeo especial para você que acabou de se converter, que está com uma dúvida que é qual a Bíblia que eu devo comprar e ler. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não estou recebendo nenhum centavo de nenhuma editora para estar falando de nenhuma Bíblia. Eu vou estar falando do meu coração para você, a experiência que eu passei estudando esse livro que eu amo de paixão. Tem um monte delas aqui, não é à toa, né? Mas se você talvez já seja um crente antigo, uma pessoa que lê a Bíblia há muito tempo, esse vídeo certamente não vai ser para você. Mas esse vídeo é para aquela pessoa que acabou de se converter, que acabou de aceitar Jesus e que precisa ler a Bíblia, mas não sabe qual Bíblia comprar. Por quê? Porque tem tantas e são tantas as opções que a pessoa fica perdida. Então esse vídeo tem o objetivo de ajudar você a descobrir qual é a melhor Bíblia que você deve ler. Em primeiro lugar, por que ler a Bíblia, né? Por que a pessoa quando se converte é altamente recomendável que ela leia a Bíblia? Primeiro porque a Bíblia é a revelação de Deus para o homem através da palavra, né? E a Bíblia, ela se explica, né? Deus não precisa de um advogado, mas Deus usa homens e pessoas, e eu espero ser um deles, para ajudar ao próximo a entender e a conhecer ao Senhor. Mas Deus quer que você descubra o Senhor, que você o conheça, e é a leitura da palavra que nos ensina isso. Aliás, eu vou usar só um versículo dela hoje, que ela ilustra muito bem isso que eu estou falando. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Isso mesmo. Agora que você conheceu Jesus, Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma trajetória e uma história para você que Ele sonhou. E Ele esperava esse dia ardentemente, o dia que você compreendesse que Jesus morreu por você. E a próxima etapa é conhecer o Senhor, aprender a ler a Bíblia, a desenvolver um relacionamento com Deus. Existia um cantor no Brasil muito famoso chamado Nelson Ned. E ele uma vez falou uma coisa que eu achei brilhante. Ele no final de sua vida, ele conheceu Jesus, se converteu, e numa entrevista, não lembro qual foi o programa, onde foi, mas eu lembro que ele falou que a Bíblia, quando ela está fechada, ela é apenas um livro, mas quando ela está aberta, é a boca de Deus falando para você. É isso mesmo, a boca de Deus revelando para você quem Ele é. E o interessante é que é o seguinte: esse livrão grosso aqui, ele só existe por causa do capítulo 3 de Gênesis. Ou seja, a Bíblia podia ser só essa página aqui, ó, capítulo 1 e capítulo 2. Mas por causa da queda do homem, por causa do pecado, por causa do que aconteceu no Jardim do Éden, tudo isso aqui teve que ser escrito. Esse é o tamanho da consequência do nosso pecado. Por isso, toda a Bíblia, e isso é um segredo que eu vou compartilhar com você, a Bíblia inteira, ela aponta para a pessoa de Jesus. Aonde quer que você esteja lendo esse livro, ele vai apontar para Jesus. Deus se revela em Jesus, né? Jesus é Deus. Mas tem uma coisa, e é um princípio que eu quero te passar.
Não adianta você tentar ler a Bíblia ou tentar abrir esse livro somente com o seu intelecto. Deus nos deu a intelectualidade e Ele quer que nós exercemos e utilizemos na leitura das Escrituras, sem dúvida. Mas esse livro ele foi revelado pelo Espírito de Deus dentro de um contexto de um rei, de um reinado. Ou seja, existe um contexto histórico, um contexto cultural, uma língua diferente da nossa, que é a língua portuguesa, que se você parar para ler esse texto com a sua mente ocidental, você vai ter uma limitação muito grande. Por quê? Porque justamente ela foi escrita para um povo que foi separado do Senhor, que tinha uma língua diferente da nossa, que tinha uma cultura diferente, aspectos históricos diferentes. E quando você lê a palavra, muitas vezes você vai ler e não vai entender. E por quê? Porque existem formas corretas de você ler, formas corretas de você abordar o texto. E existem técnicas diferentes. Por isso é importante a escolha da Bíblia que você vai começar a aprender sobre Deus, né? E eu lembro que quando eu me converti, eu me batizei, essa foi a minha primeira Bíblia. Essa Bíblia aqui é a versão revisada da tradução de João Ferreira de Almeida. E aí tem um ponto que eu quero te explicar. Você vai entrar em qualquer livraria que você entrar, você vai entrar na internet, você vai ver uma enxurrada de tipo de Bíblia. E qual que é a melhor que você tem que ler? Qual que é aquela que você... Qual que é a correta, né? Qual que é a melhor das melhores? E eu digo para você que a melhor Bíblia, principalmente para você que está começando, é a Bíblia que cabe no teu bolso. O que eu quero dizer com isso é a Bíblia que cabe no teu orçamento, que você pode comprar sem machucar o teu orçamento. Porque existem Bíblias caríssimas e existem Bíblias mais baratas. E o que diferencia uma de outra? Ora, se eu li ainda há pouco que ela serve para te ensinar, para te corrigir, para te orientar, o texto bíblico em si, ele é o mesmo, né? Salvo, obviamente, as diferenças que existem entre as traduções, que eu não quero ir muito a fundo, porque é muito complicado, mas eu quero te ensinar alguns princípios para que você possa se guiar na escolha de qual será a sua Bíblia. Porque você vai ver lá a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do jovem, a Bíblia não sei o que, a Bíblia não sei do que lá. E qual que é, afinal de contas, que você deve comprar? Bem, existem diferentes editoras e publicadoras no mercado. A Sociedade Bíblica do Brasil, por exemplo, é uma sociedade muito séria que publica Bíblias sérias. A CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tem a Aba Press, que publica King James, que é uma versão maravilhosa. Todas essas são Bíblias muito sérias, né? São empresas muito sérias que preservam a idoneidade da Escritura. E isso que é importante. Então, eu tô aqui com várias delas, né? E vamos voltar aqui. Essa primeira Bíblia que eu comprei, que aliás minha mãe me deu de presente em 1993, no dia do meu batismo, dia 12/12/93. Ela é uma Bíblia, e eu lembro que eu pedi para ela, que ela me falou: o que você quer de presente? Eu falei: eu quero uma Bíblia, minha primeira Bíblia. Então ela me deu essa Bíblia aqui. E essa Bíblia ela tem algumas características, e eu pedi: mãe, eu quero uma Bíblia que eu possa aprender além do texto. E por que eu falo isso? Porque algumas Bíblias, elas só têm o texto bíblico e acabou, né? E tem outras Bíblias, e aí que entra a diversidade no mercado, que existem auxílios de estudo, diferentes auxílios para que você possa aprender a palavra de Deus, né? E quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você se aprofunda, mais você aprende do Senhor, né?
E essa primeira Bíblia que minha mãe me deu, depois, e ela tinha, veja só, ela tem aqui do lado uma espécie de marcações que mostram, deixa eu botar aqui bem pertinho, tá vendo esses buraquinhos aí, ó, que mostram aonde abre, onde estão os livros da Bíblia, né? Porque a Bíblia é um conjunto de 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Obviamente, aí você se pergunta, pô, Márcio, mas talvez você seja uma pessoa da Igreja Católica que está aprendendo a ler, mas a Bíblia da Igreja Católica é diferente da Bíblia da Igreja Evangélica? É. E qual que é a certa, qual que é errado? Se eu te responder um ou outro, eu vou aborrecer um e o outro. Então não vou responder qual que é certo, qual que é errado. Eu vou te mostrar qual a diferença. Aliás, eu tenho duas Bíblias católicas aqui e o resto são Bíblias protestantes. E a diferença estão no que a gente chama de livros deuterocanônicos. Esses livros deuterocanônicos, eles são livros adicionados ou livros que existem na versão católica da Bíblia, que é Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Baruque, que são que não são encontrados no livro da Bíblia da Igreja Evangélica. Agora, se você tem um livro, se você tem uma Bíblia católica, é pecado você ler? Óbvio que não. Só existe essa diferença desses livros. São livros considerados históricos. O mérito deles existirem nessa e não existir nessa não me cabe discutir. Eu respeito profundamente a Bíblia católica e eu respeito profundamente a Bíblia evangélica. Sabe por quê? Porque esse versículo de 2 Timóteo 3,16 que eu falei no início do livro existe nessa Bíblia e existe nessa Bíblia. Agora, o entendimento e a compreensão do texto, tanto da pessoa que é católico ou do evangélico, depende de quanto ela mergulha nas escrituras para conhecer. Então, na minha jornada, quando eu estava iniciando na leitura bíblica, e eu continuo estudando, porque não tem fim, ela é infinita, eu tinha um problema. E o meu problema é que eu não sabia nada, não entendia nada. Então, eu lia desesperadamente para aprender. E eu precisava de recursos adicionais. E esses recursos eram esses compêndios que existem depois do livro de Apocalipse. E na Bíblia, nessa Bíblia evangélica, tem até essa Bíblia de Jerusalém, que é muito boa, que tem excelentes comentários, excelentes aspectos de estudo. Então, quando você for procurar uma Bíblia, procura uma Bíblia que contenha, no meu modo de ver, contenha esses conteúdos extras, para que você possa aprender a ler, para que você possa descortinar as escrituras. E por que eu falo isso? Porque você muito provavelmente não conhece nada. Assim como eu um dia também não conhecia nada, né? E eu precisava desses auxílios para eu aumentar gradualmente o meu conhecimento. Eu gosto de usar uma figura de linguagem que é a seguinte: existe aquele cristão, né, que é que nem a sardinha, que ele vive só na superfície fazendo barulho, né? Usa camiseta, vai na igreja, pula, canta, dança e tal, mas vive só na superfície. Não conhece nada desse livro aqui. E tem aquele crente que é na dele, calado, tá lá sentado, quietinho dele, mas ele mergulha nas escrituras, ele conhece profundamente. Esse é o crente baleia, aquele que vai lá embaixo nas profundezas, e o crente sardinha que fica aqui, faz um barulho danado, né? Vê água, blá, blá. A diferença dos dois é o seguinte: a quantidade de água que esse aqui faz na superfície é muito menor, o barulho que ele faz, ele é presa fácil para qualquer pescador.
O crente baleia, né, é aquele que vai lá embaixo nas Escrituras, conhece as profundezas do Senhor e movimenta a quantidade de água muito maior que ninguém vê. É no silêncio. E tem um trecho no Evangelho que Jesus nos ensina, né? Quando a gente for orar, entra no silêncio do teu quarto, fecha a porta e tenha o seu tempo com Deus. Eu lembro quando eu me converti, eu passava horas e horas. E olha, minha Bíblia inteira rabiscada, viu? Não tem problema você escrever na Bíblia, não. Pode escrever. E eu quero te mostrar. Depois que eu comprei essa Bíblia aqui, anos depois a minha namorada, que hoje é minha esposa, me deu essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui eu acho muito legal. O nome dela é Bíblia Thompson. Bíblia de referência Thompson, com versículos em cadeia temática. Muito legal. Também João Ferreira de Almeida, ou seja, o texto é o mesmo, né? Edição contemporânea, ou seja, com algumas mudanças no texto, com palavras de Cristo em vermelho. Aí começa a ficar interessante. Por quê? Porque as editoras, algumas delas, essa aqui, por exemplo, ela não pintou as palavras de Jesus, ela não imprimiu, né? Pintou é estranho. Ela não imprimiu as palavras de Jesus em vermelho. Essa aqui, da Thompson, ela já imprimiu as palavras de Jesus em vermelho. Quer ver? Vou achar aqui nos evangelhos e vou mostrar para você ver. Olha só. Tá vendo? Quando Jesus fala, o texto tá em vermelho. E o que eu gosto dessa Bíblia é que no lado, o texto está aqui nessa coluna principal, né? E ao lado tem o índice de cadeia de temas. Então, conforme você vai lendo, ao lado ele te dá passagens bíblicas referentes àquele versículo e o tema do qual essa passagem está se referindo. E aí você abre aqui, por exemplo, Mensageiro Divino, 1964. Esse número Mensageiro Divino, você vai no índice cá atrás e procura o número de 1964 e ele vai te dar todos os versículos que dizem respeito a Mensageiro Divino na Bíblia. Óbvio, em software você pode fazer isso assim, mas no papel como é que faz? Né? Tem que ser dessa forma. Então eles criaram esses índices de cadeias temáticas. E o que eu gosto dessa Bíblia Thompson é que chega no final, ó, a Bíblia é só isso aqui, tá vendo? Mas chega no final, olha a quantidade de estudo que eles têm, de ferramentas para você aprender. Então tem uma série, tem índice, tem... Você quer aprender sobre luta espiritual? Você vai aqui em todas as passagens que dizem respeito à luta espiritual. Aí você quer... Tá vendo? Tem uma coisa que eu gosto demais nessa Bíblia, que eu uso muito, até hoje eu uso. Que você quer lembrar de um versículo que tem uma palavra, sei lá, vamos ver aqui, irmão. Achei uma palavra aqui, vem a mente. Aí você abre na concordância, no final, no índice, a palavra irmão. E tem todas as passagens bíblicas onde acontece essa incisão da palavra irmão. Essa é a Bíblia Thompson. Eu vou deixar os links aí para vocês verem, para vocês poderem acessar na internet, comprar onde você quiser. Eu gosto muito essa aqui foi a minha Bíblia principal durante muitos e muitos anos. Aprendi muito com essa Bíblia, porque esses recursos de estudo são extremamente valiosos. Aí, outra Bíblia que eu acho muito bacana é essa Bíblia Shedd aqui. Bíblia Shedd, o pastor Shedd foi um grande teólogo americano que viveu no Brasil, se apaixonou pelo Brasil e ele desenvolveu essa Bíblia. Eu tive a oportunidade de conhecer, apertar a mão do pastor Shedd antes dele partir. E o que é legal são os comentários. Você está vendo? Olha, da mesma forma como eu te mostrei na Thompson ainda há pouco, existem esses comentários aqui embaixo de cada versículo. Isso são ferramentas tremendas. Por quê? Porque é como se ele estivesse do teu lado te ensinando a Bíblia. Né? Isso te ajuda e é uma ferramenta tremenda. Essa Bíblia Shedd não é uma Bíblia cara.
No final, ela também tem concordância. Você quer estudar sobre, por exemplo, a vida de Abraão? Tem todas as passagens, tem tudo o que aconteceu na vida dele. Tem mapas, é muito importante você aprender sobre mapas na Bíblia. Cada local... Deixa eu falar isso de uma outra maneira. Nada do que está na Bíblia foi colocado aqui à toa. Tudo tem um propósito. Então, quanto mais recurso você puder ter na sua Bíblia de leitura, melhor. Óbvio que você tem que achar um balanço entre a Bíblia de estudo, entre o financeiro e o tipo de Bíblia que você vai comprar. Essa é uma excelente Bíblia para você ter. E aqui, olha, geralmente ela vai falar o que ela tem. Ela vai ter referências, notas explicativas, concordância, mapas. Tem uma outra Bíblia que eu acabei de comprar, tá chegando na internet esses dias, é uma Bíblia chamada Bíblia Anotada, que é da CPAD. A Bíblia Anotada, ela tem... Foi uma dica que eu peguei de um outro irmão, num outro vídeo que eu assisti, que eu falei, caramba, eu tenho que ter essa Bíblia. Essa Bíblia, ela tem um esboço de cada livro antes de você começar a ler o livro. Isso é muito, muito, muito legal, porque te situa na leitura daquele livro, né? Você não está caindo de paraquedas, epa, tô indo aonde, né? Então, é uma Bíblia que eu altamente recomendo. Vou te mostrar uma outra Bíblia que eu comprei, que eu simplesmente me apaixonei. É essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia é a Bíblia King James, atualizada. Ela é publicada pela Aba Press. É o irmão Oswaldo Paião que cuida dessa publicadora. É uma Bíblia seríssima. Ela é a original. E o que eu falo original? A King James foi a primeira Bíblia em inglês que foi traduzida do original hebraico para a língua inglesa, nos anos de 1600, tralala. Essa Bíblia aqui foi traduzida da King James americana para o português. E eles fizeram uma atualização. E que eu gosto demais dessa Bíblia. E o porquê que eu gosto dessa Bíblia? Primeiro, eu sempre procurei uma Bíblia, eu sempre quis ter uma Bíblia que tivesse as palavras de Deus em azul. Ou seja, quando Deus Pai fala, as palavras estão em azul. Olha que lindo isso. Olha só. Outra coisa que eu gosto que eles fizeram, que eu simplesmente sou apaixonado por essa versão, é que é o seguinte: o nome sagrado de Deus, eles recolocaram na Bíblia. Isso eu achei incrível. Incrível. Deixa eu tentar te explicar o que eu quero dizer. Quando você pega outra tradução, por exemplo, a Ferreira de Almeida, vou pegar essa aqui, ó, minha primeira Bíblia, tá? Vamos lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus fala a Moisés e se apresenta a Moisés. Eu vou ler a Ferreira de Almeida, aí você vai entender a diferença de uma tradução para outra. Olha só. Vamos lá, Êxodo capítulo 3, 14. Então, vou no 3, vai lá. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Eu sempre, quando eu li esse trecho, eu achava isso esquisito. Não quer dizer com isso que a tradução está errada. Não quer dizer com isso que é uma tradução ruim. É só uma tradução diferente. E olha como a Bíblia King James, a atualizada, essa mesma passagem você lê. Ok. Desculpa, eu vou virar aqui. Ok, Êxodo 3, versículo 13. Olha que lindo que é. Porém, Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar,
o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem qual é o seu nome, o que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. O mesmo dessa aqui, lembra? E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Agora olha no 15, que fantástico. E disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahweh, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão. Tá vendo? Eles reintroduziram um nome sagrado de Deus na Bíblia. Isso mesmo. Eles reintroduziram um nome sagrado que fora retirado das traduções. E por que foi retirado? De explicações por que eles removeram o nome de Deus da Bíblia. Muitos deles falam que nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, um dos mandamentos é que não pronunciarás em vão o nome de Yahweh, o Senhor teu Deus, porque Yahweh não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Então, para que eles não pronunciassem incorretamente o nome Yahweh, eles removeram o nome de Deus e colocaram outra nomenclatura, que no caso dessa Bíblia aqui, que é a Ferreira de Almeida, que eu gosto e é maravilhosa, não estou falando mal, pelo amor de Deus. Olha, tá lá, Êxodo 20, não pronunciando, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Mas qual é o nome do Senhor? Se eu tiver só nessa Bíblia aqui, eu nunca vou saber qual é o nome do Senhor. O nome do Senhor é Yahweh, tá aqui. Então eu gosto muito dessa Bíblia. Outra coisa que eu acho muito bacana que essa Bíblia aqui faz, ela... as distâncias, as medidas, os pesos, eles já converteram para as medidas que nós entendemos. Então, quando você vai estudar, por exemplo, o tabernáculo no capítulo 25 ao 40 do livro de Êxodo, todas as medidas, né, são em centímetros ou metros que nos ajudam a quantificar para os dias de hoje. Então, a ideia dessa tradução é fazer com que você possa trazer o texto bíblico o mais próximo da sua realidade possível. E o que é muito legal, ela é uma Bíblia de estudo e as letras são grandes. Então, para mim que eu uso óculos, é maravilhoso. Então, toda rodapé também, olha, vão ter os seus estudos. Tá vendo? Os seus comentários. Tem vários diagramas. Cada livro da Bíblia tem uma introdução ao livro explicando o que é, qual é a autoria, qual é o propósito daquele livro, as datas da primeira publicação, um esboço geral de cada livro. Ou seja, se você quer estudar, cara, olha, recurso não falta. O que é importante para você é achar aquilo que vai ser melhor para você, entendeu? Mas uma coisa que eu altamente recomendo para você, nunca tenha uma Bíblia só. Nunca tenha uma Bíblia só. Se for possível, com o tempo, tenha 3, 4 Bíblias diferentes, que você possa ter diferentes traduções, diferentes perspectivas da linguagem, para que, às vezes, o texto salta diferente como ele é traduzido, entendeu? Ele deixa de ser mais ou menos sagrado por causa disso? Claro que não. Ele apenas te revela aquele texto de uma maneira diferente. Agora tem uma última Bíblia que eu quero mostrar aqui para você, que eu acho muito legal. Essa é uma Bíblia americana, em inglês. Eu moro aqui nos Estados Unidos, eu leio, né, a língua inglesa, eu leio a Bíblia em inglês. É uma Bíblia cronológica. Como é uma Bíblia cronológica? Qual é a diferença da Bíblia cronológica? Bem, essa Bíblia normal, que eu te mostrei aqui, ela não é cronológica, sob o seguinte sentido. Existem partes da Bíblia que elas se misturam. Por exemplo, os evangelhos.
Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 autores diferentes contando a mesma história. Entretanto, existem diferenças cruciais entre cada um deles, porque são 4 pessoas com 4 perspectivas diferentes. Às vezes eles narram o mesmo evento, mas de formas diferentes. Às vezes tem detalhes. Por exemplo, no livro de Marcos é o evangelho menor, então obviamente ele vai ter menos detalhes. Lucas é o evangelho mais denso, porque ele foi o único que não foi um discípulo direto de Jesus, né? Ele foi alguém que acompanhou a vida de Paulo. Então, como eu posso dizer, ele tem uma preocupação em ser extremamente detalhado nas narrativas. Então, a beleza de você ter uma Bíblia cronológica é que a editora, o publicador, ele pegou o texto bíblico e ele foi colocando em ordem de acontecimento. E é fantástico, porque você lê a Bíblia como se fosse uma história mesmo, né? Essa mesma situação, né, de cronologia, elas misturadas, acontece no Antigo Testamento. Por quê? Porque Davi, vou pegar alguns trechos, tá? Talvez você ainda não esteja familiarizado, mas só para você estar ciente. Livro de 1 e 2 Samuel, 1 Crônicas, 1 e 2 Reis, eles acontecem meio assim, mesmo, entendeu? Então, na cronologia, ele vai colocando em ordem de acontecimento. E isso é muito bacana, porque, de novo, ele amplia, te ajuda a entender a história como um todo. Agora, a minha dica final, antes de eu terminar esse vídeo para você, é a seguinte: tem um segredo para você estudar a Bíblia. Seja qual for a tradução que você comprar, seja qual for ela, antes de você ler, antes de você pegar para ler, primeiro, nunca leia como um livro da sorte. A Bíblia não é isso. Nunca chega e fala assim, bumbo, isso aqui. Então, aí porque você vai abrindo umas coisas assim. Porque os levitas deixaram os arredores da cidade, não entendi nada, não quero mais, tchau, parei de brincar. Tá? A Bíblia não é assim. A Bíblia é um alimento para o teu espírito, que vai guiar a tua alma e o teu corpo, né? Que vai lá no Salmo 119, e é o Salmo 119, é um salmo maravilhoso, que ele explica o que é a palavra de Deus. E ele diz lá no versículo 105 que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então a Bíblia, cara, é como se fosse um óculos. Você pode usar assim, como se fosse um óculos, cara, que você pudesse enxergar o mundo sob o prisma de Deus. É como Deus enxerga o mundo, é como Deus te enxerga. A Bíblia vai te confrontar, você mudar. A Bíblia vai te revelar quem você é, quem é Deus. É um livro tão fantástico que você vai ler a primeira vez aquele trecho, você vai voltar a ler dali a 3 dias. Caramba! E Deus vai falar de forma diferente. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que revela a própria Escritura para você. Então, quando você for ler, cara, reserva um tempo, reserva um momento, deixa pra lá o celular, deixa pra lá a mídia social, deixa pra lá todo mundo, cara. Entra no silêncio do teu quarto, entra no silêncio de você com Deus. E antes de você ler, você fala, Senhor, abre a minha mente, revela a tua palavra para mim, me ensina, Senhor. Revela, Senhor, quem é o Senhor, porque eu quero conhecer o Senhor. E aí você tem um plano de estudo. O Oswaldo Paião fez um plano de estudo muito legal no final dessa Bíblia de estudo aqui, de 31 dias. E cada dia ele vai te dando o que ler, como ler, o porquê ler. Ou você pega um livro. Minha sugestão, se você vai começar agora a ler essa Bíblia, não começa por Gênesis, que a nossa tendência é abrir no capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus eterno, capítulo 4 você já quer parar, bicho. Não, vai pro aspecto mais simples. Lembra que eu falei que a Bíblia inteira ela aponta para Jesus?
Então começa, por exemplo, nos evangelhos. Vai no livro de João. O livro de João é um livro maravilhoso para você começar a ler. Porque ele é um livro que revela Jesus de uma maneira muito amorosa. Uma forma de escrever que João escreveu para a gente muito simples, muito fácil. E tem pessoas que orientam você a ler, sabe? Lê, vai lendo. Cara, não é assim. Entendeu? Você não come um elefante. Você tem que comer um elefante com uma colher, né, cara? Vai devagarzinho, né? Uma colherzinha de cada vez. Isso aqui é um elefante de livro, né? Mas é tão maravilhoso. Lê devagar. E medita nas Escrituras. A Bíblia fala pra gente meditar na palavra de Deus. Medita na sua lei de dia e de noite, né? Salmo 1 nos ensina isso. Então, quando você começa a ler, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Espera aí. Olha, li 2 versículos, tá? Por que ele fala a ele? Então, o bom leitor, aquele que aprende, é aquele que pergunta para a Bíblia. É aquele que pergunta para o Senhor. Senhor, quem é ele que estava no princípio? O Verbo. Aí você continua lendo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem é dele? E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ué, a Bíblia está falando de alguém. É uma pessoa. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Ele quem? João, não era a luz, mas veio para testificar da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Uau! Olha aí, nossa, eu me arrepio só de lembrar, só de ler isso aqui. Por quê? João está falando de Jesus. Mas eu li 14 versículos. Olha quanta profundidade existe aqui. Lê de novo. Pergunta para as Escrituras. Senhor, o que é isso? Quem era o Verbo? Jesus era o Verbo. Jesus é a palavra de Deus. Então, meu irmão, qual é a melhor Bíblia para você? É aquela Bíblia que quando você abrir, Deus vai falar no seu coração. Pode ser uma Bíblia simples, sem muito requinte, ou ajudas literárias, né? Ou pode ser uma Bíblia extremamente sofisticada, maravilhosa, mas a melhor Bíblia é aquela que quando você abre, Deus fala com você. Então, que esse vídeo possa ajudar você a tirar esse pré-conceito de que você tem que ler só a Bíblia A, B ou C. Não existe isso. Se você puder ter 10 versões, leia, mas escolha uma, eleja uma delas para ser a Bíblia do seu coração que você vai ler diariamente. E as outras vão servir para você fazer a sua consulta, a sua comparação literária, para que você possa se aprofundar nas Escrituras. E antes de eu terminar, eu quero dar um presente para você. Como eu falei para você no início desse vídeo, eu não ganho um centavo, não estou fazendo merchandise aqui, não estou fazendo jabá para ninguém aqui. Mas eu tenho que dizer. Essa Bíblia aqui, a Bíblia King James atualizada, publicada pela Abba Press,
Eu conversei com o Oswaldo Paião, que é o diretor dessa publicadora. É um querido irmão, uma pessoa seríssima, e eu pedi para ele se eu poderia desfrutar de um desconto especial para quem acompanhasse o meu canal. Então, se você quiser, eu vou deixar o link aí no descritivo do vídeo para você visitar essas Bíblias todas que eu apresentei aqui, mas nessa Bíblia específica você pode ir no site da publicadora, entrar em contato com a Dona Cida e dizer que você acompanha o meu canal, que você vai ter, sobre o preço do website, você ainda vai ter 10% de desconto para você comprar qualquer Bíblia deles lá. Ele tem um monte de Bíblia, mas a Bíblia que eu sou apaixonado é a King James. King James atualizada, de estudo, letra grande, letra de Deus em azul. Essa é a original da Aba Press, é essa aqui. Agora, se você quiser uma outra referência, a Thompson é maravilhosa, a Shed é excelente e a minha Simplória, a minha primeira, também é maravilhosa, que é a versão revisada da tradução de João Ferreira de Almeida, que eu amo de paixão também. Então, é isso aí que eu tenho para hoje. Eu espero que esse vídeo edifique sua vida, te encoraje. A Bíblia é um livro fascinante e ela revela o Senhor. Olha, antes de eu ler, deixa eu ler isso para você, que isso aqui é demais. Deuteronômio 29, 29. Nunca me esqueça desse versículo. Espera aí, que eu vou lá, eu quero ler para você. 29, 29. Olha isso que fantástico que a Bíblia fala pra gente. Olha só. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ou seja, isso aqui, a palavra de Deus foi revelada e ela pertence a você. Então, cabe a você buscar a palavra, a se aprofundar, a mergulhar, ser um crente baleia, daquele que vai lá nas profundezas do Senhor e se aprofunda no conhecimento do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai se revelar para você de maneiras tremendas que você nunca sonhou. Eu quero que você seja abençoado e eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que acabou de aceitar Jesus, que está tentando se achar onde eu vou achar uma Bíblia, qual Bíblia que eu vou ler. Tem tanta Bíblia, não importa qual for a Bíblia que você lê, leia a Bíblia e a melhor é a que cabe no seu orçamento. Deus te abençoe. Pessoal, eu esqueci de falar um negócio, então botei esse rabicho aí no vídeo aí, porque é o seguinte, se você já é um crente antigo e você assistiu até aqui, eu vou pedir para você deixar nos comentários desse vídeo a sua percepção pessoal da Bíblia que você usa. Coloca aí qual a versão que você usa, por que você gosta dessa Bíblia, para que a gente possa ajudar esse novo convertido e ele leia, né, os comentários e coloca aí, a minha Bíblia é tal, versão tal, e eu gosto por causa disso, disso, disso. E vamos procurar não falar mal de nenhuma versão, nenhuma da outra, porque esse não é o propósito. E tem uma outra coisa que eu ia falar, mas acabei esquecendo, que é esse livro aqui. Esse livro aqui eu comprei, é o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito originalmente por Allan Kardec, era um francês, tradução de Guillaume Ribeiro. E eu falo respeitosamente, não sei quem está assistindo, se você é espírita ou não, não é essa questão. Mas eu comprei porque eu sempre tive curiosidade de ler o que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu sempre pensei que o Evangelho segundo o Espiritismo fosse isso aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia Evangélica, tá vendo? Tá vendo essa porção aqui? Eu vou abrir aqui. Essa porção aqui é o Evangelho. Então eu sempre pensei que o Evangelho segundo Allan Kardec fosse, ele pegou esses 4 livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, e criou o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para minha surpresa, não é isso que é esse livro aqui. Esse livro
nada mais é do que ele pegou alguns versículos apenas, não pegou toda a Bíblia, não pegou todo o Evangelho, ele tirou alguns versículos, compilou e escreveu a sua opinião segundo o Espiritismo. E eu falo de maneira respeitosa aqui, não estou querendo maledizer ninguém ou falar mal da fé de ninguém, mas eu estou muito curioso e eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Porque existe uma máxima que é o seguinte: todo texto retirado do seu contexto é um pretexto para alguma coisa. Então, se existe realmente verdade nesse livro, note que a Bíblia em si é realmente absurdamente maior, com mais conteúdo, com mais ensino, com mais revelação da parte de Deus Pai do que alguns versículos retirados do seu contexto com a interpretação desse senhor, que nesse presente momento, no dia de hoje, ainda não conheço, mas vou conhecer, vou ler e vou fazer um vídeo compartilhando o que eu li aqui e que, se de fato a gente pode chamar isso como o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo podem ter algumas coisas que estejam em desacordo com as Escrituras Sagradas, né? Mas não cabe a mim julgar, eu não sou o dono da verdade, mas eu conheço quem é. Eu sou filho dele. E o que for verdade, eu vou falar. Até lá!